Joana Marques Vidal, ex-Procuradora-Geral da República entre 2012 e 2018, é a nossa convidada de hoje do programa Sob Escuta. Doutora Joana Marques Vidal, muito obrigado, bem-vinda. Um dos principais vetores da Estratégia Nacional contra a Corrupção passa pelo alargamento e flexibilização das figuras do direito premial que já existem na nossa lei. Por um lado, o Governo propõe que se dê um prémio a quem colabora ativamente com a Justiça na descoberta da verdade material durante o inquérito e, por outro lado, cria instrumentos de acordo de sentença, de acordos de sentença para a fase de julgamento. Este é um tema que levanta muitas questões. Eis a primeira. Estes instrumentos de justiça negociada são assim tão revolucionários na União Europeia, que é o nosso espaço civilizacional, ou são comuns? Eu penso que já são comuns e o direito português, como disse, já consagra várias figuras do direito premial, designadamente na área do combate na lei da droga, de combate à droga e no branqueamento de capitais para financiamento de terrorismo. E também já tem figuras como o direito à concorrência, que tem até tido uma aplicação bastante frequente e com algum êxito nesta matéria. Por isso, não é um instituto que nos seja totalmente inovatório. É um instituto que já faz parte do direito português, já faz parte há muito tempo. Penso que a lei da droga é de 93 e que nunca foi posta em causa com aquela veemência que está a ser agora posta por algumas pessoas. Penso realmente que é um instituto Porquê que acha que isso acontece? Se com o combate à droga não houvesse a veemência, por que razão é que se coloca agora quando o combate à corrupção supostamente é uma luta unânime, digamos assim? Atendendo também aos agentes do crime, neste caso da corrupção, e à mediatização dos casos, que tem mediatização que lhe é própria, inerente à gravidade e às pessoas envolvidas, tornou-se um tema mais atual. Também a experiência brasileira nos trouxe algumas questões relativamente a esta matéria, ainda que eu penso que o direito premial, que o processo penal português e a lei portuguesa consagra, não tem nada a ver com aquilo que é a chamada delação premial. E a proposta concreta não tem nada a ver. Aquilo que eu conheço, não só da versão inicial da estratégia anticorrupção, como também a proposta que está neste momento na Assembleia da República, que foi enviada há pouco tempo, aprovada pelo Governo, não tem nada a ver com o Instituto da Delação Premiada. Isso era importante que se Diga-me uma diferença, só para as pessoas perceberem melhor. Porque este nosso Instituto tem muito bem fixado os limites em que são admissíveis a dispensa da pena e a atenuação especial da pena. E as fases em que são admissíveis, os pressupostos dessa aplicação, pressupõem sempre a intervenção de um juiz e parece-me que está adequada para aquilo que se propõe alcançar. Há quem ache até que é tímida, mas eu penso que neste momento é aquilo que é seguro fixar na lei. Não há aqui um negócio, digamos assim, subjacente. Não há aqui um negócio, há aqui um enfatizar e dar valor ao direito e ao dever de cooperação com a justiça. Nós já tínhamos a confissão integral dos factos, desde que obviamente seja assegurada a liberdade de manifestação da vontade da pessoa que está a prestá-la. Isso já estava fixada na lei, já tinha também está fixada atualmente na lei presente, tem determinado tipo de consequências e penso que no fundo é alargar este conceito e adequá-lo também ao tipo de criminalidade que nós temos. E também há uma ideia que eu acho que não é muito correta e que tem sido transmitida às pessoas e que me parece que está completamente afastada daquilo que é o projeto legislativo, que é a ideia de que basta
a palavra de quem está a colaborar com a Justiça para automaticamente a prova estar feita. Ora, isso não é verdade. A colaboração de quem entende prestar essa colaboração com a Justiça tem que ser sempre comprovada pelos outros meios de obtenção de prova, pela prova que entretanto for recolhida. Prova documental. Pela prova documental, o facto de haver essa colaboração não dispensa ao Ministério Público de obter a prova e de definir todos os elementos do crime com a prova subjacente. Portanto, a prova por si mesma também não... Até quem colabora, o arguido que colabora, também pode trazer prova material que o Ministério Público não tenha, por exemplo. E nesse aspecto é também dos grandes benefícios desta colaboração com a Justiça, porque é uma colaboração ativa no sentido de permitir, de trazer ao processo também outros elementos que muitas vezes não serão suscetíveis de serem descobertos, alguns deles. Porque este tipo de criminalidade, é uma criminalidade muito complexa, é uma criminalidade que assenta em pactos de silêncio. E é importante que essa colaboração quebra esse pacto de silêncio e dá-nos a conhecer alguns elementos que nos permitem uma melhor investigação e uma mais rápida investigação também. Mas não dispensa a investigação, não dispensa a prova, não dispensa a apuração da prova em julgamento. Ou seja, a matriz essencial daquilo que são os valores do nosso processo penal mantêm-se perfeitamente em vigor. Há outra questão que também é interessante, que é, além das comparações que já acabou de referir, comparações que se fazem eventualmente com a ditadura, o tempo da ditadura do Estado Novo, com os bufos de tapete, não está em causa aqui uma delação, ou seja, apontar o dedo a alguém, está claro. Assim a obtenção de prova material. Há também quem receie que as suspensas ou atenuações especiais da pena poderão fazer com que os principais criminosos, digamos assim, consigam fugir a uma sanção. Há fundamento para este receio? Eu penso que o modo como esta proposta está elaborada nos permite acreditar que não, porque exige um rigor e exige há também um formalismo e um conjunto de pressupostos que é inerente à aplicação do Instituto pelo Tribunal e pelo Ministério Público, e por isso parece-me que essa preocupação está ultrapassada. Eu também é preciso nós termos em atenção que este Instituto, como um Instituto nesta formulação, vai ser novo, é importante que depois a sua aplicação seja uma aplicação monitorizada, é importante que haja uma avaliação periódica, 2 em 2 anos, ou 3 em 3, conforme for, do modo como ela está a ser aplicada e de se é útil ou não e se por qualquer razão põe em causa os princípios fundamentais do Estado de Direito. Uma monitorização da parte da Procuradoria-Geral e também do Governo. Exatamente. Aliás, é uma das falhas, uma das omissões que eu tenho sinalizado relativamente a esta estratégia, é o facto de não nos dar perspectivas de índices de avaliação para a avaliação da própria estratégia no seu conjunto e não ter fixado uma obrigatoriedade de uma revisão periódica, uma avaliação periódica daquilo que é a estratégia com a necessidade, se for caso disso, a formulação de novos objetivos e de novos temas quanto a essa estratégia. Essa parte não está na estratégia, mas eu penso que poderá ser fixada a qualquer momento e que não impede que os responsáveis pela aplicação da estratégia, na sua prática, não introduzam esse fator de acompanhamento e de avaliação da própria estratégia. É importante que isso seja tido em atenção. Estes instrumentos são apresentados pelo Governo como sendo instrumentos que visam a promoção de uma maior celeridade da Justiça, que é um dos grandes problemas que a Justiça tem no combate a este tipo de criminalidade. Acredita que isso pode acontecer, ou seja, acredita que há algumas críticas na parte do Ministério Público e na Polícia Judiciária de que os requisitos para a dispensa de pena podem levar a que o instrumento não seja assim tantas vezes utilizado, ou seja, acredita que este instrumento é útil e pode de facto promover essa maior celeridade?
Eu acredito que pode promover, mas não é de maneira nenhuma a solução para a morosidade processual. É mais um elemento que nos pode permitir uma melhor aplicação da justiça. E eu penso que este Instituto, mais do que a questão da celeridade, pode permitir uma melhor descoberta da verdade, pode nos dar instrumentos para que a investigação criminal e depois o julgamento sejam mais eficazes, mais profundos e por isso permite uma melhor administração da justiça e eu penso que é, para mim, tenho isso mais atenção que propriamente a celeridade. Claro que a celeridade faz parte da boa administração da justiça. Claro. E como eu disse há pouco, esta colaboração pode-nos permitir ter um acesso mais rápido a instrumentos e elementos de prova que, por outra forma, demorariam muito mais tempo, mas nem sempre será assim. Claro. E por isso não é uma eu solução acho milagrosa. não Claro. É uma solução milagrosa, nem é a solução. Nem é a solução. Eu há pouco, quando me pôs a questão dos outros, da inserção de Portugal no mundo relativamente a esta matéria, eu esqueci-me de citar um instrumento essencial que é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, onde estão previstos vários destes instrumentos que nós agora estamos a tentar aplicar e dar corpo de lei aqui em Portugal. Voltando um pouco atrás. Há na bancada parlamentar do Partido Socialista 2 deputados que já publicamente expressaram as suas dúvidas sobre estes instrumentos concretos, o Dr. Jorge Lacão e o Dr. Bacelar Vasconcelos, apresentando dúvidas sobre uma possível violação das garantias constitucionais de um processo justo, tendo em conta esta aposta na celeridade da justiça. Além dessa matéria, há outro pormenor específico que tem a ver com o alargamento de penas acessórias para titulares de cargos políticos, de proibição do exercício de funções entre 2 a 10 anos. Seja uma, seja outra, são matérias constitucionais. Como vê estas duas críticas? Acha que há aqui algum fundamento para essas críticas? Eu acho legítima a preocupação. E penso que a preocupação é uma preocupação que é comum também ao Governo e será a todos os deputados e também aos aplicadores da lei. Mas aquilo que é conhecido neste momento dos projetos legislativos não me parece que ponham em causa princípios constitucionais. Sem prejuízo, foi divulgado há muito pouco tempo, portanto eu não estou a fazer uma análise técnico-jurídica profunda e muito específica, mas dei uma leitura necessariamente rápida ao projeto e não me parece. As questões da inconstitucionalidade das normas muitas vezes colocam-se na sua aplicação concreta e na interpretação que lhes é dada à norma, na aplicação concreta das normas. E por isso também aí eu penso que teremos que avaliar e analisar, esperar a aplicação concreta destes institutos, sendo certo que temos um sistema jurídico-constitucional que funciona, temos o Tribunal Constitucional a funcionar e por isso essas preocupações a verificarem-se na prática são sempre possíveis de serem sindicadas através do sistema judiciário português. Mas parece-lhe importante esta questão do alargamento da pena acessória, no sentido de que nós temos tido vários casos em Portugal, e no mundo também, mas como falamos do nosso país, de pessoas que foram condenadas, estes titulares de cargos políticos foram condenados por crimes graves, crimes públicos, e acabaram por ser eleitos quando regressaram à vida política. Acha que é importante esta medida, se quiser, restritiva dos direitos políticos de eventuais titulares de cargos políticos condenados por crimes no exercício das suas funções? Eu penso, isso é uma opção política. É uma opção política que cada país, em determinado momento, faz a sua opção relativamente às medidas das penas e também às penas acessórias. Mas eu penso, como cidadã, que o prazo que está estipulado tem-se manifestado um prazo curto.
ou não adequado àquilo que são as funções dessa inibição. E por isso, não me pronunciando definitivamente sobre se 10 anos é muito ou se poderiam ser só 5, acho que há aqui uma margem para se poder discutir, mesmo em termos político-constitucionais. Acho que aumentar relativamente me parece correto. Tanto quanto eu li na comunicação social, o deputado Jorge Lacão coloca também uma questão de não ser este, em termos formais, a lei própria, o local próprio para fazer este alargamento. Poderá haver essa questão, mas o que não significa que não seja discutida, que não se possa defender que realmente deve ser alargada e se entender que este não é o diploma próprio, se possa colocar isso num debate da alteração legislativa no diploma que seja considerado próprio. Portanto, eu acho que a questão de fundo é saber se realmente consideramos que os 2 anos, sem mostrado adequados, tendo em vista a finalidade de inibir e não permitir esse tipo de reeleições, ou no fundo de vida, e dar um sinal em sentido contrário, ou se é necessário mais, e se for necessário mais, então quanto tempo é que se considera que é o adequado para dar esse sinal de necessidade de integridade da vida pública, não só da intervenção política. Eu ponho essas questões, obviamente que a vida política e partidária é extremamente importante na vida pública, e, portanto, eu acho que é muito importante que haja esses sinais de integridade. Isto também dá a ideia de que a nossa comunidade, os nossos cidadãos, os nossos concidadãos, digamos que é um sinal que se dá para que os nossos concidadãos também tenham mais em atenção esses aspectos de integridade, ao fim e ao cabo, porque se as pessoas não fossem eleitas, não se colocava a questão, não é assim? Também isto nós costumamos fazer, porque há muita gente que fala nisso, que a questão do combate à corrupção é uma questão também de promoção de uma cultura de integridade. E isso implica, quando estamos a falar de cultura de integridade, implica toda a comunidade, e é muito importante. Por isso, nós verificamos que as sociedades mais desenvolvidas, com melhor desenvolvimento económico, que têm um índice de educação e de formação mais desenvolvido, são sociedades onde habitualmente o fenómeno da corrupção está mais limitado. E há aqui não só questões económico-sociais, mas também questões que advêm da educação, da formação, da cultura em geral, da própria comunidade. Eu penso que também é importante que essa cultura seja promovida, seja desenvolvida e seja... Muito bem. Na questão da prevenção é outra das áreas que a estratégia muito aposta. O projeto de decreto-lei do Mecanismo Nacional Anticorrupção foi conhecido esta semana e foi conhecido também que este Mecanismo Nacional Anticorrupção, que é a nova autoridade que irá escrutinar a aplicação das regras de prevenção, desobriga, não se aplica aos chamados gabinetes políticos, gabinetes de membros do Governo, do Parlamento, dos Governos regionais, autarquias. Portanto, ficam desobrigados estes gabinetes de aplicar planos de prevenção de corrupção. É certo que estes gabinetes já estão abrangidos pela chamada Lei da Transparência de 2019. Faz sentido que fiquem de fora estes gabinetes? Faz sentido que fiquem de fora das regras de prevenção de corrupção? Eu não conheço o projeto, só conheço o artigo do jornal onde vinha especificado com algum pormenor o que é que será esse projeto, mas há aqui que avaliar o facto de as obrigações decorrentes para esse tipo, são obrigações de declaração, de declarações, são obrigações que são destinadas aos membros desses órgãos, alguns órgãos de soberania, outros órgãos políticos institucionais. Não são, os planos de prevenção são planos que têm fundamentalmente em vista regras, procedimentos da própria organização. E eu penso que é extraordinariamente importante que todas as organizações, sejam públicas, sejam até dos próprios órgãos de soberania, tenham planos de prevenção, porque uma das questões que se sabe e que é frequentemente referida é a identificação dos riscos de corrupção. É muito importante na prevenção.
e até na detecção também, mas na prevenção, a identificação dos setores e das fases procedimentais e das fases processuais, de riscos da corrupção. E esses riscos de corrupção existem em todas as organizações. E por isso eu penso que é muito importante, designadamente nas autarquias, mas não só, em todas essas instituições, que haja planos de prevenção de corrupção. Não sei se essa opção terá a ver com questões relacionadas com a separação de poderes e as autonomias de funcionamento dos diversos órgãos, porque é a Assembleia da República, é a Procuradoria-Geral da República, portanto são órgãos, são os tribunais, que são órgãos, alguns deles de órgãos de poder de Estado, alguns deles, outros não só, que parece que estão a ser arredados dessa avaliação, mas eu penso que é importante estudar isso bem, e se não ficam sob a obrigação e a fiscalização, entre aspas, de uma entidade como o mecanismo que vai ser, por razões de separação de poderes, tem que se arranjar outro mecanismo, claro, ou outro que realmente faça essa avaliação. É um pouco mais declarações dos magistrados que, por razões de separação de poderes, as declarações não serão, a sua avaliação é análise, não é do âmbito da competência da entidade da transparência, mas será do âmbito dos respectivos conselhos, mas são obrigados a fazer, e é obrigado a existir um sistema de apreciação dessas declarações. E penso que aqui terá necessariamente que ser, eu não sei, só quando depois virmos concretamente o que é que vai sair, o que é que estará subjacente a esta exclusão, tanto mais que, embora tenha sido até agora uma recomendação do Conselho de Prevenção, as entidades, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República, e muitas dessas entidades já têm planos de prevenção. Sim. E não, até agora que eu tenha conhecimento, não houve qualquer tipo de conflito institucional no âmbito das respectivas competências quanto a este assunto. Bem, outra área em que a estratégia não toca, ainda há pouco estávamos a falar de omissões, outra área que a estratégia não toca são os chamados conflitos de interesse. Por exemplo, os deputados que têm interesses societários em áreas sobre as quais legislam, ou grandes escritórios de advogados que fazem outsourcing jurídico para o governo e que na prática acabam por ser o legislador, ao mesmo tempo têm grandes clientes empresariais nas áreas em que têm o chamado outsourcing jurídico. A estratégia deveria ter incluído estas áreas? Deveria haver um maior enfoque na prevenção nestas áreas? Eu pessoalmente considero, desde logo, que devia haver um maior enfoque na prevenção dessas áreas, e são as áreas extremamente importantes. Os conflitos de interesses, os impedimentos, as incompatibilidades, tudo isso é uma matéria que deve ser muito bem estudada e aprofundada. Eu penso que o que terá estado na origem de não ter sido incluída na estratégia é o facto de essas matérias terem sido objeto de legislação recente. Na lei da transparência. Na lei da transparência, ou no pacote da transparência. Mas, na minha opinião... Mas que não incluíam estas matérias também desta forma tão assertiva, digamos assim. E eu acho que, optar-se politicamente por considerar que não devia ser objeto de proposta de medida concreta nenhuma nesta estratégia, isso devia implicar, na minha perspectiva, uma referência na estratégia à necessidade de avaliação da aplicação desses diplomas todos. E é me parece que a estratégia está muito centrada em medidas de alteração legislativa relativamente para alterar algumas matérias que já vêm sendo sinalizadas há muito tempo, e não está centrada naquilo que eu acho que devem ser realmente os grandes linhas de uma estratégia, que é sinalizar todas as matérias importantes relativamente à luta anticorrupção, e relativamente a algumas, se não há nada a legislar naquele momento, porque se considera que se legislou há pouco tempo, então tem que ter uma nota de avaliação da aplicação dessa legislação durante 3 anos,
de estudos relativamente, não só estudos jurídicos, mas também estudos sociológicos e alguns deles até antropológicos sobre o que decorre da aplicação da lei nessa matéria. E aí eu penso que realmente que há uma omissão da estratégia, como há noutras matérias. A questão das autarquias locais é uma questão que tem que ser avaliada, analisada e no sentido de diminuir os riscos de corrupção numa área que é uma área que está sinalizada como um dos campos em que existem mais riscos de corrupção pela própria atividade das autarquias. Não é porque as autarquias sejam todas corruptas ou porque haja qualquer sentimento anti-poder local. Devo declarar que, como cidadã, sou uma defensora do poder local. E, contrariamente a muitos outros que consideram que as autarquias locais que têm autonomia a mais, eu considero que sou uma defensora da autonomia das autarquias locais, como sou uma defensora da autonomia regional, já agora, como cidadã, deixo Mas há uma falta de escrutínio sobre o poder local. Agora, o que eu acho é que, obviamente, tem que haver um escrutínio, como há relativamente a todas as instituições nacionais. Tem que haver um escrutínio e tem que ser um escrutínio bastante rigoroso. Porque neste momento as autarquias locais, relativamente a uma alteração que houve na lei de processo do Tribunal de Contas, a fiscalização no âmbito do Tribunal de Contas está arredada da possibilidade de intervir, fiscalizar determinado tipo de atos, isto devido a questões de responsabilidade financeira, que seriam mais técnicos. O que na prática também vemos é que a Inspeção-Geral da Administração local foi extinta, foi incluída, foi integrada na Inspeção-Geral da Finanças, mas a Inspeção-Geral de Finanças não tem tempo, não sei, mas pressuponho eu, tem outras coordenadas, tem outras preocupações e deixou-se cair até agora a verdadeira fiscalização. Claro que há alguma, mas não há aquela que devia haver relativamente à atividade das autarquias locais. Acho que, e, portanto, temos aqui porque as autarquias locais, como se sabe, trabalham muito com a contratação pública, com dinheiros e financiamentos locais, pela própria natureza da sua inserção local, o risco de complicidades e de favorecimentos com as empresas, principalmente em locais muito pequenos, com as empresas que são conhecidas, com as tais conflitos de interesse, com os conhecidos, os amigos, os familiares. Há muito maior risco numa autarquia que há uma muito maior proximidade entre os diferentes agentes. Maior proximidade. A proximidade é um dos fatores que é favorável, que é um benefício da administração local, mas ao mesmo tempo, obviamente, que temos que ter instrumentos que nos permitam limitar a possibilidade de verificação, não só de corrupção, como de irregularidades e ilegalidades, outras. Acha que, por exemplo, há um problema, há uma percepção, você, doutora, tem essa percepção de que há um problema de financiamento partidário ilícito nas autarquias locais, por exemplo, ao contrário, provavelmente, em termos nacionais, em que esse problema com o financiamento público pode-se ter esbatido um pouco? A área do financiamento dos partidos políticos é uma área que em Portugal eu penso que está, a percepção é de que existe. E, obviamente, que, agora falando como magistrada e como magistrada que teve determinado tipo de responsabilidades, nós não podemos ficar nas percepções, temos que trabalhar com os factos, com as comunicações e com a existência de indícios criminais. E eu acho que esses nunca foram desprezados. Agora, o que acontece é que parece que realmente é uma área que é uma área muito opaca em Portugal. É a área do financiamento dos partidos políticos. E é um problema que também é difícil encarar de uma maneira clara, com mais frontal. Sobre essa matéria. Não há muitos processos sobre essa matéria. Ao contrário de Espanha, por exemplo, em que houve um processo muito importante de um financiamento partidário ilícito de um grande partido espanhol. Em Portugal isso nunca aconteceu, nunca houve nenhuma investigação que colocasse isso a nu. Exatamente. E pronto,
convinha também percebermos porquê, e se realmente existem factos indiciários, obviamente que se existissem, estes teriam sido investigados. Mas é uma matéria que nem, erradamente ou não, há uma percepção de que há ali um problema. E até agora, em termos institucionais e em termos comunitários, em termos societários, não conseguimos encarar esse problema, ou pelo menos, em último caso, para dizer que não, senhor, não temos problema nenhum. Mas eu acho que essa matéria é uma matéria importante. Muito bem, falemos da decisão instrutória da Operação Marquês, não da decisão em si, mas sim, não lhe vou colocar nenhuma questão sobre a decisão em si, mas sim sobre a percepção pública, a percepção da opinião pública sobre a decisão do Dr. Ivo Rosa. É inquestionável que houve um sentimento de perplexidade e até de alguma revolta na opinião pública. Eu perguntava-lhe se entende que os cidadãos que tiveram esse sentimento têm razões para o ter, não analisando a decisão concreta em si, mas sim sobre o desenho global e a percepção pública que ocorreu após essa decisão. Eu gostaria de dar uma resposta a essa questão, falando no funcionamento geral da justiça e designadamente nos casos mais mediáticos que provocam naturalmente na opinião pública e na população um interesse e um conjunto de percepções e considerações que é necessário terem atenção. E diria que é importante também que ao nível judiciário, obviamente que eu estou a falar do judiciário, estou a falar em geral, estou a falar no Ministério Público e dos tribunais e de outras das entidades que têm responsabilidade nestas matérias, é importante que se faça alguma reflexão sobre essa percepção, porque na área da justiça há muitas percepções que não correspondem à realidade, desde logo, por exemplo, sobre a questão da morosidade processual. E de que nada mudou depois do 25 de Abril e que estamos pior do que estávamos antes. Todas essas percepções são percepções que, se nos sentarmos com um pouco de calma e com uma análise séria e rigorosa, não correspondem à verdade. Há muitas delas que não correspondem à verdade, mas elas existem, o que nos remete logo para a necessidade da tal comunicação, da comunicação da justiça, de saber comunicar melhor, saber transmitir melhor. Depois, a opinião pública, no modo como reagiu, claro que eu fiquei também com a percepção, agora, como cidadã com algumas responsabilidades bastantes nesta área, que foi muito negativa. Negativa no sentido de que provocou ou aprofundou alguma desconfiança que o cidadão tem perante o funcionamento da justiça. Porque não a compreendeu. Não a compreendeu e ao não compreender isso provocou obviamente acentuou alguns setores de desconfiança. Muitas vezes também será interessante perceber se essa desconfiança foi mais da opinião publicada ou efetivamente corresponde ao clamor público, mas realmente temos que admitir que houve ali, acentuou a desconfiança. Mas ao mesmo tempo também colocou a justiça na ordem do dia, pelas piores razões, diria eu, mas eu acho que isto tem sido, a evolução da comunicação em geral e da rapidez da informação, do modo como ela se transmite, das novas tecnologias e uso e da evolução da organização e do modo de funcionamento da justiça, provocam sempre algumas questões, mas têm levado, na minha perspectiva, a algumas evoluções positivas. É preciso que nós também reconhecermos isso. Esta reação de incompreensão, na minha perspectiva, deve-nos levar a alguma reflexão do modo também não só da comunicação, da nossa ação, da nossa atividade e até do próprio funcionamento do sistema da justiça, porque aquilo que se diz e que muitos disseram, isto é a justiça a funcionar, eu acho que realmente é a justiça a funcionar, mas isso também depois precisava de haver aqui um trabalho que mas aquela decisão acaba também por ser vista do ponto de vista da opinião pública como colocando em causa a própria credibilidade da justiça. Exatamente.
Mas eu acho que... Não só pelo ataque ao Ministério Público, mas também a própria, muitas partes da decisão, sem entrar em pormenores, põe em causa também o próprio Poder Judicial. Exatamente, mas eu acho que aqui, depois a questão de encontrar culpados, que é uma tendência que nós temos, está arredada das minhas preocupações. Há sempre alguns que a culpa é do Ministério Público, a culpa é dos tribunais, mas o que importa e a realidade é que provoca, é pôr em causa o prestígio e a incompreensão do funcionamento de todo o sistema da justiça. Não entro nesse debate porque acho que é desnecessário. Mas a sua opinião é muito importante porque, enquanto Procuradora-Geral da República, este inquérito nasceu no seu tempo enquanto Procuradora-Geral, obviamente que tem um conhecimento sobre o caso, tem uma visão sobre a situação, não lhe vou fazer nenhuma pergunta sobre isso, mas aquela decisão acaba por destruir todo independentemente se é com fundamento ou não, agora também o próprio sistema também vai funcionar, também vai escrutinar essa mesma decisão, mas aquela decisão acaba por destruir todo um trabalho de investigação de 7 pessoas, mas mais do que 7 pessoas, praticamente o departamento do Ministério Público. Não posso pronunciar sobre isso, como compreenderá. Acho que também temos que, principalmente os profissionais da justiça, os magistrados, temos de ter aqui alguma capacidade de resiliência ao clamor público e alguma calma e, de certa forma, transmitir essa calma para deixar que as instituições funcionem. E reconhecendo a perplexidade, que aliás foi reconhecida pelo Sr. Procurador-Geral da República, da compreensão pela perplexidade, há que tentar criar condições para que haja alguma serenidade para deixar funcionar o sistema da justiça, para aguardar pela decisão da relação e pelos sucessivos recursos que vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo. E esta questão do demorar o tempo coloca-nos a necessidade de estudarmos a questão da morosidade na sua globalidade. Sim. E é bom que se fale nisso, embora também temos que admitir que há processos e que têm na sua base uma tal complexidade do ilícito criminal e uma tal multiterritorialidade e recurso a sistemas de tal maneira sofisticados que necessariamente têm que ter um tempo de investigação. E como têm depois de ter um tempo também para a sua apreciação. Eu, relativamente à morosidade, e é a única nota que eu faço concreta sobre este processo, e aliás também sobre outros que me parece que posso fazer, é que é importante recordar que o Ministério Público fez a investigação e a acusação de um caso como este em 4 anos. Sim. E por isso, quando se vem dizer, muitos com muito ouvido dizer, a acusação demorou 8 anos. Não demorou 8 anos. 4 anos acha que é um tempo aceitável para um processo desta natureza? Francamente, acho que sim. Francamente, acho que sim. Já quase 3 anos para a instrução, certamente achará exagerado. Eu não me quero pronunciar sobre isso, eu só quero chamar a atenção que a questão da morosidade tem que ser trabalhada no seu conjunto e chamar a atenção para o facto de haver tempos processuais que duram o tempo que duram em atos de secretaria. Sim. E ninguém fala nisso. Isso é muito importante, porque nós vemos, tanto quanto eu sei, e sei da comunicação social, neste caso, e sim, é certo, entre a acusação e o início da instrução demoraram 2 anos. Sim. Portanto, ou seja, em atos de secretaria, eu não estou a acusar os funcionários. Estou a dizer é que a forma como está formulada e a forma como isso se processa também tem que ser analisada e avaliada e tem que haver recursos e meios para que seja mais rápido a utilização de tecnologias. Porque isso é que me parece muito pouco razoável que demore metade do tempo que demorou uma investigação criminal desta natureza, demora o processo desde a acusação até... E há outro caso que está neste momento a decorrer, que é o caso do Universo BES. Sim. O Universo BES já foi acusado. A instrução ainda não começou. Ainda não começou e está à espera há 9 meses, ou mais, pelo menos há 9 meses, de tradução. É aquilo que nos é transmitido, não sei se é verdade. Mas a tradução já foi dada, agora muito recentemente já foi dada. Pois não mas a instrução ainda não começou.
Eu não sabia isso, mas quer dizer, mas teve de qualquer maneira à espera de uma tradução 9 meses. Ora, isso são fatores de funcionamento prático da justiça que têm que ser ultrapassados, porque, e aí é que é preciso haver investimento, porque eu sei que a tradução que é difícil e que é cara. Uma tradução obviamente certificada e de qualidade. E isso, o Estado tem que ter meios que permitam que as traduções sejam rápidas e feitas certificadas com qualidade. E como isto, outras matérias. E essa matéria toda que se verificou, por exemplo, também no processo da face oculta, que agora já está numa fase final, e se formos fazer uma análise do processo todo, nós conseguimos identificar onde é que houve constrangimentos. E isso também era muito importante fazer esse estudo e começarmos a trabalhar estas questões com base na análise concreta dos constrangimentos processuais em casos que já estão em seu fim, praticamente. Claro. Mas, no entanto, há aqui uma questão que é importante, que é esta questão da Operação Marquês acabou por levar, mais uma vez, e se calhar agora de forma mais abrangente, a uma crítica aos megaprocessos, uma crítica estruturada aos megaprocessos. Duas perguntas muito simples e relacionadas. É mesmo preciso um maior pragmatismo do Ministério Público na abordagem em processos de grande complexidade e, por outro lado, para fomentar esse maior pragmatismo, deve-se utilizar a via legislativa, por exemplo, promover o princípio da oportunidade em detrimento de outros princípios, nomeadamente do princípio da legalidade, que obriga o Ministério Público a investigar todos os crimes que tenha conhecimento. Vou deixar essa questão para segundo lugar porque é mais complexa. A questão dos megaprocessos também tem sido apresentada de uma maneira que a mim me parece demagógica, porque tem sido acabar com os megaprocessos parece que é a solução de todos os problemas, não é? E temos que ter isso, é claro, haverá sempre processos de complexidade que necessariamente são processos não só grandes como complexos, porque se formos ver se formos pelo número de arguídos, por muitas vezes o que está em causa é a complexidade da matéria subjacente e a necessidade dos tribunais saberem julgar, não só investigar, como julgar essa matéria complexa. E isso remete-nos para a necessidade de, designadamente nas fases de julgamento, os juízes estarem assessorados por peritos que permitam que haja a possibilidade do entendimento dos mecanismos, designadamente financeiros e outros que estão subjacentes ao ilícito criminal que está a ser julgado. O contexto da magistratura só agora contratam esses peritos. Portanto, essa parte é formante, porque quem avalia isto não sou eu que estou a dizer, já ouvi várias pessoas a dizerem isto, conhecedores do sistema, o Ministério Público, ainda que na minha opinião precise muito mais, mas tem-se preparado e tem-se especializado para conseguir ou tentar responder a este tipo de criminalidade, a sua investigação, de uma maneira mais atual e mais eficaz. E a grande questão coloca-se quando chegamos à fase de julgamento, que o nosso processo penal e a nossa estrutura está preparada para outro tipo de criminalidade. E esta questão também tem que ser debatida. Está relacionada com a celeridade, mas está relacionada com a eficácia, com uma boa administração da justiça. Mas a doutora defende a especialização do Poder Judicial até determinado ponto, não defende um tribunal a especialização, nem posso defender a especialização dos tribunais, geralmente na fase judicial, uma especialização por crimes. Mas eu penso, e mudei de opinião, devo dizer, mudei de opinião quanto a este ponto, eu penso que não será inconstitucional e que seria existirem tribunais que tivessem por competência o julgamento de determinados tipos de fenómenos, fenómenos criminais, como por exemplo os crimes todos de catálogo, porque são vários. A doutora defende assim um tribunal de julgamento que seja uma continuidade do Tribunal Central de Instrução Criminal, por exemplo. Como hipótese de pensamento para isso, mas no fundo que tivesse competência para julgar a criminalidade mais complexa de determinada área, que é variada, não são só os crimes de corrupção, nem são só os crimes de corrupção e os crimes conexos, são mais, é o crime de terrorismo, branqueamento de capitais, portanto há um conjunto, e parece-me que isso não seria... crimes muito abrangentes. Que não seria inconstitucional e que seria útil a especialização nessa perspectiva. Enquanto uma alternativa é realmente existirem peritos que façam assessoria aos magistrados judiciais na fase de julgamento, mas a sério.
ou seja, peritos com qualidade, que necessariamente depois têm que ser bem pagos e suficientes para a quantidade de casos em que isso se coloca. Voltando à questão da conexão, que é uma questão que Sim. também... Eu estive também a ler a proposta legislativa que desenvolve aquilo que vinha sinalizado como intenção na estratégia anticorrupção e, em linhas gerais, eu concordo com a proposta. Porque o que nos veio dizer a proposta foi que a ponderação dos fatores de separação de processos deve ser apreciada logo no início. Porque, na minha leitura jurídica, atualmente, a conexão é obrigatória, desde que se fica exposta a conexão, no início. Depois a separação para a investigação. Claro que eu tinha uma interpretação que acho que desde logo o Ministério Público, atendendo se isso fica os fatores que vêm como pressuposto da separação, poderia fazer. Mas agora isso está clarificado e parece-me que é um bom caminho. É um bom caminho. O que é que eu penso que é essencial relativamente ao Ministério Público, e não só, mas ao Ministério Público tem uma grande responsabilidade nesta matéria. Eu penso que é importante que o Ministério Público esteja formado, tenha conhecimentos suficientes nestas matérias que permitam a definição de uma estratégia processual razoável, da ponderação de todos esses factos. E é muito importante que haja uma formação específica e orientações claras para o Ministério Público ter essa preocupação na fase da investigação, na fase da conexão processual. E em termos técnico-jurídicos, em termos logísticos, neste momento este projeto vem facilitar isso. Questão do princípio da oportunidade. Esse debate é um debate que necessita muita reflexão. E, portanto, eu não obriga um novo sistema. Porque é um debate que vai ao fundo daquilo que são a estrutura fundamental dos nossos valores processuais penais. Sendo certo que nós já temos atualmente aquilo que juridicamente se diz consagração de alguns institutos de oportunidade, não muito como são as suspensões provisórias do processo, os casos. Eu acho que aquilo que está na lei neste momento está bem para irmos para uma perspectiva mais aprofundada. É um debate muito profundo e é um debate que tem que se ter com todo o cuidado, porque é suscetível de alterar completamente aquilo que são os fundamentos estruturantes do nosso processo penal. Doutora, vou-lhe colocar uma pergunta muito simples, antes de lhe colocar duas muito rápidas. São duas perguntas, todas elas muito rápidas. O Observador ontem noticiou de que, no que diz respeito ao Tribunal Central de Investigação Criminal, o Governo deverá aprovar uma espécie de integração do TIC de Lisboa no Tribunal Central, criando duas secções, uma nacional e outra regional, para o Distrito Judicial de Lisboa, ou para a Comarca de Lisboa, isto no sentido de continuar a aposta num Tribunal de Competência Especializada, como é o Tribunal Central, que foi criado em 99, juntamente com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal. O que acha desta proposta? Concorda com ela? O que eu gostaria era a manutenção do Tribunal Central de Instrução Criminal, com a possibilidade de aumentar o número de juízes. Eu sei que há questões de movimentos e de quantidade de casos entrados, mas eu penso que essa era a solução que eu gostaria. Na impossibilidade dessa solução, a outra solução parece-me que a manutenção do Tribunal de Instrução Criminal em termos simbólicos vamos lá, a integração do Tribunal... A ideia é ter mais juízes, não é? A ideia é ter mais juízes, pensamos, é que a especialização também não se faz só pela existência de um tribunal com competência que concentra um determinado tipo de processos, faz também por quem está a julgar, a especialização própria dos magistrados que estão a julgar aquele tipo de processos, a apreciar, neste caso. Não é propriamente julgamento ainda. O que daria, com certeza, a eventualidade é a possibilidade de serem, não sei depois como é que isso vai processar, mas nem possibilidade... Mas concorda com a manutenção do Tribunal Central? Agora, eu concordo com a manutenção do Tribunal Central de Instrução Criminal e parece-me que este debate todo
embora tenha alguma razão de ser pelas circunstâncias concretas que se transformaram num problema, em termos de percepção, nós não podemos deixar de escamotear isso, mas estamos a debater e a orientar soluções, não em função da concepção daquilo que seria mais adequado, na minha perspectiva, mas em funções circunstanciais de, em determinado momento, estarem determinadas pessoas concretas a desempenhar um determinado tipo de funções. Porque esta questão também se poderá colocar relativamente a uma estrada de uma comarca mais pequena, em que só há uma estrada, ou um juízo. Claro. E ele estará lá o tempo. Claro. Ou seja, infelizmente acho que estamos confrontados com a necessidade de debater uma questão, mas estamos a desviar-nos de uma verdadeira análise em termos de concepção relativamente àquilo que seria a solução mais adequada. Por isso é que eu defendo que realmente... Duas perguntas muito diferentes destas que temos vindo a fazer até agora. Alguma vez foi convidada ou abordada para se candidatar a um cargo político? Houve muitos rumores sobre a possível candidatura a Presidente da República. Não, estaria completamente afastada das minhas perspectivas. Eu várias vezes me pronunciei relativamente a esse facto, dizendo que não era a minha intenção de maneira nenhuma aceitar ou ter como na perspectiva, como da minha mudança de vida, esse caminho, o caminho de aceitar um cargo político ou público de natureza com essa perspectiva, e isto, se eu fosse bastante mais nova e tivesse acabado de entrar na magistratura, a política podia eventualmente ter-me seduzido, mas nessa altura também eu acho que é essencial haver opções muito claras. Quem sai para a política não pode regressar. E eu neste momento também já mudei de opinião quanto a esse assunto, e acho que mesmo relativamente ao desempenho de funções de natureza até mais administrativa, ou mais, como por exemplo, ou pelo menos não tão diretamente política, como ser diretor-geral ou secretário de Estado, eu tenho neste momento uma posição mais rigorosa, e acho que os magistrados que querem aceitar esses cargos devem abandonar a magistratura. Agora, relativamente ao meu momento concreto, à minha vida neste momento, o magistrado como eu costumo dizer, eu sou muito magistrada, a minha estrutura mental, a minha maneira de estar, a minha perspectiva das coisas, é obviamente um resultado de eu ter sido magistrada a vida toda. E isso não se compadece na minha perspectiva, em termos pessoais, com o exercício de cargos políticos, sendo certo que eu penso que também que é extraordinariamente mau para a democracia que alguém, geralmente, imagina um ex-procurador-geral da República, que tem notoriedade pública pelas suas funções de Procurador-Geral da República e pela sua ação como Procurador-Geral da República, se candidate a um cargo político ou aceita a vida pública, capitalizando precisamente o conhecimento que a população tem do seu exercício como magistrado. E isso é que me parece combater e a moralizar a classe política. Isso é que me parece extraordinariamente negativo para a democracia. Portanto, é diferente de haver algum magistrado que a certa altura resolve sair para a política. Se a sua vida política não vai capitalizar o seu prestígio que ele adquiriu como magistrado. Prestígio ou não prestígio, já estou a ser um bocado vaidosa neste caso. Mas pelo menos conhecimento, não é? Mas este mandato foi muito marcante, mas precisamente por isso é que tem a notoriedade pública que tem, não é? Pois, mas eu acho que que seria muito mau para a democracia a possibilidade de alguém que fez a sua vida e que adquiriu esse protagonismo público pelas suas funções de magistrada, depois ir capitalizar, e é uma enorme confusão entre a legitimidade política e a legitimidade que vem de outras fontes. A doutora já estava jubilada, mas decidiu recentemente que esta seria, salvo erro, se não estou em erro, a sua última semana de trabalho no Tribunal Constitucional. É hoje o último dia. O último dia. Saiu, vai-se jubilar
agora, de Agora facto, já estava jubilada, agora acessa as funções no ativo, como se costuma dizer. O que vai fazer? Qual vai ser agora o seu futuro? Sei que a cooperação com os PALOPs é uma área que lhe diz muito, mas gostava de lhe perguntar como vai ser agora o seu futuro próximo. O meu futuro próximo, como sabe, há sempre convites para conferências, colóquios e outras questões, até de escrever mais algo jurídico, mas essa área que me falou é uma área que me é muito cara, ou seja, mesmo antes a questão da cooperação com os países da CPLP sempre foi uma questão que eu penso que é importante ser desenvolvida pelos responsáveis político-institucionais portugueses. E pessoalmente também tenho feito alguma cooperação, algum apoio no âmbito da cooperação designadamente com São Tomé e Príncipe, mas também tenho participado até em webinars com os outros países da CPLP, agora estou convidada para participar sobre corrupção com Angola, isto é um pequeno pormenor, mas sempre acho que é muito importante. Claro que eu faço isso porque gosto, claro. E isso realiza, mas acho também que é uma área onde o meu contributo será uma área importante. E o apoio às magistraturas e aos tribunais nos países da CPLP, na minha perspectiva, é um apoio pelo qual Portugal é responsável e é aquilo, porque aqueles países são países que, como aliás outros países que foram ex-colónias de outros países europeus e sem ser europeus, países com quem nós temos uma dívida também. Temos mantido e eles assumiram e optaram por uma estrutura de Estado semelhante à nossa. E que contém em si aquilo que são os princípios fundamentais do Estado de Direito do Estado de Direito e dos valores da democracia, claro. Em termos de organização de Estado. E eu acho que é extremamente importante também sob a perspectiva daquilo que são as concepções de defesa dos direitos humanos, de defesa do Estado de Direito, o apoio a países que querem e assumiram como na sua estrutura de organização do Estado aquilo que são os nossos valores. E acho que... Vai sentir saudades da justiça? Isto, sabe que... Uma nota mais pessoal para terminar. Eu acho que continuarei sempre, não tenho saudades porque eu continuarei sempre a falar de justiça, embora tenha imposto, deixei de despachar processos concretos. Claro. Mas claro que eu sei que vou continuar a estar sempre atenta às alterações legislativas. Há determinadas matérias, eu impus-me alguma reserva relativamente à minha participação pública, pelo menos nos primeiros anos após ter saído da Procuradoria-Geral da República, como Procurador-Geral. Mas há determinadas matérias em que eu tenho realmente tido uma intervenção pública, porque acho que são matérias que são muito importantes e que o meu contributo poderá ser útil. E vai-se manter presente no espaço público. E, portanto, nessa perspectiva, não vou dar opiniões sobre tudo, mas há uma coisa, passo o termo, mas há duas outras matérias que são matérias, sempre que eu achar que o meu depoimento pode ser um depoimento importante, eu falo-ei. Muito bem. Doutora Joana Marques Vidal, muito obrigado por esta entrevista. Muito obrigada eu.